Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. 2 Reis 6. Eliseu fez flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. 2 Reis 6:2. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. 2 Reis 6:3. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. 2 Reis 6:4. E foi com eles, e, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. 2 Reis 6:5. E sucedeu que, derribando um deles, uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. 2 Reis 6:6. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. 2 Reis 6:7. Disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. 2 Reis 6:8. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. 2 Reis 6:9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. 2 Reis 6:10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e lhe guardou ali, não uma nem duas vezes. 2 Reis 6:11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? 2 Reis 6:12. E disse um dos teus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. 2 Reis 6:13. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. 2 Reis 6:14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. 2 Reis 6:15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? 2 Reis 6:16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. 2 Reis 6:17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:18. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. 2 Reis 6:18. E, como desceram a ele, 2 Reis 6:19. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. 2 Reis 6:20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de
Samaria. 2 Reis 6, 21. E, quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu, feri-los, ei, meu pai. 2 Reis 6, 22. Mas ele disse, não os ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. 2 Reis 6, 23. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam e os despediu. E foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Samaria é cercada. 2 Reis 6, 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. 2 Reis 6, 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu. Uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. 2 Reis 6, 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. 2 Reis 6, 26. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde te acudiria eu, da eira ou do lagar? 2 Reis 6, 28. Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. 2 Reis 6, 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. 2 Reis 6, 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. 2 Reis 6, 31. E disse, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. 2 Reis 6, 32. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não veio o ruído dos pés de seu senhor após ele? 2 Reis 6, 33. E, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Encerramos assim o capítulo 6, né, do livro de 2 Reis. Vejamos alguns comentários aqui. Capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte, profetas piedosos. Ao que parece, o número de israelitas, fiéis a Yahvé estava crescendo, pois a comunidade precisava de novas acomodações. O povo estava cada vez mais insatisfeito com a dinastia idólatra de Oni, como fica evidente no apoio dado à rebelião de Jerusalém. 2 Reis 6, 8. Vejamos o comentário que existe aqui com relação ao capítulo 6, versículo 8.
O ataque da Síria. Sem dúvida, o relacionamento entre Israel e Síria havia se deteriorado desde a ocasião em que Naamã tinha entrado em território israelita, pois agora Jorão envia seu exército contra os sírios. Segunda Reis 6, com relação ao versículo 13, é o seguinte comentário. Dotã ficava na região central de Israel, chamada posteriormente de Samaria, nome de sua maior cidade, e numa rota comercial movimentada que ligava o norte ao sul. O exército de Israel devia estar enfraquecido e desorganizado, pois a Síria conseguia entrar secretamente e avançar dentro do território israelita. A paz temporária resultante desse episódio foi consequência da intervenção de Eliseu e não da política de Jorão. E o último, ainda tem aqui mais 3 comentários. Com relação ao versículo 24. Ben-Hadad sitiou Samaria, uma cidade grande, próxima a Dotã, e que, nessa época, era a capital de Israel. E local de um templo de Baal pertencente à família do rei. A fome que coincidiu com o cerco dos sírios foi um julgamento por causa dessa idolatria. Com relação ao versículo 30, há o seguinte comentário. O arrependimento de Jorão. O pano de saco era o sinal tradicional de tristeza pelo pecado, mas, em vez de reconhecer que o cerco era um castigo por sua própria idolatria, Jorão culpa Eliseu. E com relação ao versículo 33, não fica claro quem está falando. Caso as palavras sejam de Jorão, o restante do relato não informa explicitamente se ele se arrependeu ou não. Samaria é salva, mas a fome persiste no reinado de Jorão, sugerindo que continuou impenitente. Bem, então, nós lemos hoje o capítulo 6 de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.